aula de hoje vai ser uma aula bem de boa, um conteúdo que é essencial para o Enem. Você vai ter certeza que vai encontrar isso no Enem, pode ter certeza absoluta, porque há mais de 10 anos o Enem cobra esse conteúdo e a aula de hoje é sobre isso. Então a gente vai relembrar, vai fazer mais alguns apontamentos, vai deixar você bem tranquilo, bem calmo em relação às funções da linguagem, que é a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá! Ó, quando eu falo de funções da linguagem, primeiro de tudo, antes de entrar nesse conteúdo, antes de falar de funções da linguagem propriamente dita, eu preciso que você entenda uma coisa importante. Função da linguagem tem a ver com teoria da comunicação. Nas aulas anteriores, eu tinha falado exatamente disso. Eu tinha falado de texto, né? Eu falei de linguagem verbal e não verbal. Eu falei de texto, que é texto, que não é texto. Eu falei de gêneros e tipos textuais. Eu falei de compreensão e interpretação de texto. Tudo isso já foi falado nas aulas anteriores. Então a gente vai culminar agora nesse ponto aqui, que é funções da linguagem. E funções da linguagem nada mais é do que exatamente trabalhar com a teoria da comunicação. A gente pega tudo isso que a gente já viu e agora aplica nessa forma da função da linguagem. Por que é essencial para o Enem? O Enem é uma prova que tem muito texto, é muito contextualizada. Então, o Enem vai cobrar muito as funções da linguagem, inclusive questões sobre funções da linguagem. Para entender como funciona cada uma das funções, como que aparece isso dentro do texto, tudo isso vai ser importante para nós, pensando também aqui no Enem, beleza? Ah, professor, mas é só no Enem que cai? Não, alguns concursos também cobram funções da linguagem e vestibulares pelo Brasil todo, beleza? Muito bem, então vamos lá, vamos falar de funções da linguagem, vamos para aquela minha letra bonita. Então eu tô falando aí de teoria da comunicação, certo? Teoria da comunicação. Comunicação. Ó, já errei aqui. Hoje deixa eu mais perto, que foi boa ideia, viu, Renan? Boa ideia. Comunicação. Beleza. Teoria da comunicação, vou botar aqui, fica mais fácil. Esse é basicamente da onde a gente parte a ideia aí das funções da linguagem. E a teoria da comunicação diz o seguinte: para que ocorra a comunicação, existem alguns elementos importantes para que essa comunicação aconteça dentro das nossas estruturas aí da língua portuguesa e do texto em si. Quais são os elementos? Primeiro, eu preciso ter um emissor. Ter um emissor que é, ou seja, quem emite a minha mensagem. Ó, eu tenho um emissor, eita, que emite a minha mensagem, certo? Então veja, eu tenho que ter um emissor, eu tenho que ter uma mensagem, beleza? Certo? Tá aí, dois elementos importantes já. Para a construção da comunicação, além do emissor, além da mensagem, eu tenho que ter um receptor, que é quem vai receber essa mensagem. Então, eu tenho que ter um receptor. Beleza? Então já tenho aqui 3 elementos importantes na teoria da comunicação. Toda a teoria da comunicação é construída exatamente assim: um emissor, uma mensagem, um receptor. Mas tem outros elementos importantes também na teoria da comunicação. Quer ver? Deixa eu botar mais para baixo isso aqui para ficar melhor. Quer ver? Deixa eu fazer melhor aqui. Pera aí. Apaguemos tudo. Fazendo de novo. Ó. Botar mais para baixo aqui, ó. Emissor. Tá aqui. Mensagem. Beleza. Tá aqui. Receptor. Beleza. Só que, olha só, para transmitir uma mensagem, eu preciso do quê? De um canal de comunicação, certo? Então, para transmitir essa mensagem, eu tenho que ter um canal de comunicação, certo? Tem que ter um canal de comunicação. Além do canal de comunicação, eu também tenho que utilizar de um código, certo? Um código, que pode ser um código linguístico, por exemplo. E aí, quando eu falo em código linguístico, pensando numa comunicação em língua portuguesa, nosso código seria a nossa língua, beleza? Essa é a ideia. Então eu tenho que ter o emissor, a mensagem. Eu tenho que ter o canal de comunicação. Como é que eu vou transmitir essa mensagem? Eu tenho que ter um código para fazer a transmissão, para que seja decodificado, certo? Esse código tem que existir para que seja decodificado, beleza? Maravilha. E eu tenho que ter também um assunto, ou até mesmo um contexto de uso dessa minha mensagem, certo?
Então tá aí, ó. Tudo tá interligado. Emissor, mensagem, receptor, contexto, canal, código. Então eu tenho 6 elementos para a construção dessa minha comunicação. Esses 6 elementos são essenciais. Tenho que ter eles para que a comunicação seja efetiva. E aí, obviamente, as funções da linguagem vêm auxiliar na ênfase em cada um desses elementos. E já vou mostrar como funciona tudo isso. Mas quando eu falo de teoria da comunicação, e aí eu estou trazendo a teoria da comunicação que o Jacobson, né, traz esse estudo, o Roman Jacobson, que bonito, Roman Jacobson. Ele é o cara que estudou, que fez essa teoria aqui, e é a teoria usada hoje aqui no Brasil, né, na prova do Enem, nas provas que tem por aí do Brasil, usam essa teoria do Jacobson, beleza? Então, a teoria da comunicação gira em torno disso aqui. Emissor, mensagem, receptor, canal, código e contexto, certo? E aí, olha só, são 6 elementos. Consequentemente, eu vou ter 6 também funções da linguagem. Por quê? Porque as funções da linguagem, nós vamos identificá-las de acordo com a forma que o texto se apresenta. Como assim a forma? Porque assim, a função da linguagem tem a ver com o foco do meu texto. Por exemplo, eu posso ter um texto que tem um foco maior no emissor. Então eu vou ter uma função da linguagem para isso. Eu posso ter um texto que o foco maior seja no contexto, no assunto. Então eu vou ter uma função da linguagem para isso. Eu posso ter uma função da linguagem ou um texto que apresente um foco maior na mensagem. E aí eu vou ter uma função da linguagem para isso. Então, eu tenho 6 elementos para a construção da teoria da comunicação e esses 6 elementos também vão ter aí 6 funções da linguagem, porque cada um deles pode ter um foco dependendo do texto, dependendo da intenção do texto. É a intenção do texto que traz a função da linguagem presente nele. Maravilha? Tranquilo? Eu vou deixar você dar um print nessa tela primeiro, depois eu volto para apagar e começar a falar das funções da linguagem. Então, eu vou sair, para você dar o print, vou dar um tempinho aqui, já saí, agora beleza? Deu o teu print, beleza? Print, muito bem. Printou, voltei. Show, maravilha, XDB. Tranquilo, pessoas? Até aqui, nenhuma novidade, nenhum segredo, nada desesperador. Show, beleza. E agora sim, vamos falar um pouquinho então das funções da linguagem. Então vamos lá. Funções da linguagem. Funções da linguagem. Beleza? Show de bola, XDB. Então, função da linguagem, a primeira que eu vou colocar aqui, chama-se função referencial. A função referencial, primeiro, ela chama-se referencial porque o foco dela é o assunto, certo? É o assunto que se está tratando. Então aqui o foco é o assunto, ou o contexto, certo? O contexto de uso do texto, beleza? Eu tenho aqui uma linguagem denotativa. E aí vale a pena você lembrar o que é o denotativo. O que é uma linguagem denotativa, pessoas? Linguagem denotativa é a linguagem que está no dicionário, ou seja, o sentido literal das coisas, tá? Literal. Então a linguagem denotativa é a linguagem literal. Aqui você não vai ter figuras de linguagem, não vai ter nada figurado, tudo no literal. Então aqui o foco é o assunto, o contexto, função aí usa a linguagem denotativa literal, certo? Normalmente terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do discurso, tá? Normalmente terceira pessoa do discurso. Isso é normal também ser utilizado, porque tem uma informalidade, digamos, uma generalização na hora de apresentação do texto, beleza? O que mais nós temos aqui? Nós temos, então, essa relação, e é importante lembrar em que textos que eu encontro isso. Quais os textos que eu posso encontrar, qual o gênero textual, por exemplo, que apresenta esse tipo de coisa, essa linguagem objetiva. Isso é importante, colocar aqui uma forma objetiva de apresentar a informação, o assunto. Forma objetiva. Se é objetiva, onde que eu vou encontrar isso? Forma objetiva. Muito bem, exemplos. Vou botar aqui do ladinho, não, vou botar aqui mesmo. Vamos botar aqui do lado, onde que eu ponho? Onde fica melhor? Fica embaixo aqui ou fica aqui do lado melhor? Eu vou botar do lado aqui, ó. Exemplos de gêneros textuais, a gente usa isso. Vamos lá. A notícia.
Falando em notícia, você tem visto várias notícias por aí, falando sobre o Covid-19, sobre esse momento de reclusão, isolamento social, tudo que está acontecendo. Todas as notícias que são científicas também, muitas coisas científicas, porque fala sobre a relação do vírus. Então, olha só, notícia, a parte de artigo científico também, vou colocar aqui, ó, artigo científico, certo? Todas linguagens objetivas. Por que que eu não posso ter uma linguagem subjetiva aqui? Porque eu estou trazendo informação. O foco na informação. Estão vendo? Vou até colocar aqui, ó, objetiva barra informação. Fica até mais completinho aqui. Barra informação. A ideia é informar, certo? Então você vai ter aqui, vai ter também a própria reportagem. Pode ser aqui. Certo? Então tá aí, ó. Todos os textos que apresentam esse tipo de função da linguagem. Função da linguagem referencial, foco no assunto, no contexto, denotativa literal, terceira pessoa, objetiva informação e ali os principais gêneros que apresentam esse tipo de função da linguagem. É importante lembrar o seguinte, eu posso ter um texto com várias funções da linguagem junto dele, aparecendo em vários momentos. Mas é fácil, muitas vezes, você identificar qual é a que predomina. E é isso que nos importa, saber qual é a função da linguagem que predomina. Isso é importantíssimo, beleza? Então, quando eu for fazer uma análise de um texto, além de saber que eu posso ter mais de uma função da linguagem naquele texto, eu preciso ver qual é a que predomina. Porque é essa predominante, normalmente, que a prova do Enem pergunta. Qual é a função da linguagem que predomina no texto? E aí é isso que ele vai estar te perguntando. Ou ele retira um trecho do texto e pergunta, qual é a função da linguagem que predomina nesse trecho do texto? Também é possível aparecer esse tipo de questão. Então é importantíssimo você estar constando, entendendo essa dinâmica toda, beleza? Show de bola? XDB até aqui? Muito bem, mais um print para você. Vai, dá o print aí. Vai lá, dá o print. Opa, prints. Beleza, deu print, show de bola, maravilha. Função referencial, primeira delas, tá aí. Foco no referente, ou seja, no assunto ou no contexto. Beleza? Fácil, tranquilo, show de bola. Depois da referencial, que é o foco aí, né, no referente, nós temos a função chamada função emotiva. Beleza? A função emotiva, essa função, ela é um pouquinho diferente, porque o foco dessa função, o foco é o emissor. Foco no emissor. Espera aí, deixa eu apagar aqui de volta. Fazer de novo. Foco no emissor. Nós vimos agora há pouco, quando eu coloquei aquele quadrinho no começo aqui, que eu tenho o emissor e o receptor. O emissor é quem produz o texto, certo? Então aqui a função emotiva, o foco é no emissor. O foco é quem está produzindo esse texto. Muito bem. Se o foco é no emissor, eu vou ter aí uma linguagem emotiva, uma linguagem mais subjetiva. Diferente da referencial, eu tenho uma linguagem subjetiva. Por que que é subjetiva? Porque o emissor coloca as suas impressões no texto. E aí, essas são as principais marcas da função emotiva. São as marcas do emissor, a subjetividade do emissor, o uso da primeira pessoa. Por que a primeira pessoa? Vai ter foco no eu, em quem está produzindo esse texto. Vai ter foco nas impressões do quem produz o texto. Vai ter, por exemplo, opinião, certo? Porque a opinião é de quem produz o texto. Beleza? Então, olha só. Isso aqui é foco da função emotiva. Apareceu essas características, apareceram? Pronto, já sei que é função emotiva. Tem foco no emissor, subjetividade, primeira pessoa, eu. Então a gente encontra isso em vários lugares, vários textos trabalhando dessa forma, né? Opinião também é marca aqui da subjetividade, da emoção, do emotivo, beleza? Você vai encontrar desde música, que você encontra lá primeira pessoa da música, até um texto de opinião, um artigo de opinião, por exemplo, tem as marcas de quem produz aquele texto. Então isso também é função emotiva. Tem o quê? Tem uma predominância da função emotiva. Isso é importante, beleza? Então, predominância da função emotiva. Sempre o foco no emissor. E o emissor está preocupado não com quem vai ler, mas sim em marcar as suas necessidades, as suas subjetividades naquele texto. Por isso, a função emotiva, certo?
clássicos de função emotiva. Bom, você tem encontrado aí onde função emotiva. Primeiro, falei para vocês aí, texto de opinião, vou até colocar aqui, exemplinhos aqui do ladinho. Exemplinho. Texto de opinião, beleza? Texto de opinião. A carta do leitor, pode ser também um outro. Carta do leitor, pode ser. Posso colocar aqui, até mesmo o story do Instagram, ele pode ter isso. Story do Instagram, certo? Ele pode ter isso. Você pega o celular ali, pessoal, tudo bom? Chega no Instagram, pronto, o story tem marca pessoal tua. Por mais que você esteja fazendo para outras pessoas verem, se ninguém vê, você fez igual. Então, se ninguém assistir teu stories, você fez igual. Tem marcas tuas ali, tem marcas da tua subjetividade, certo? Beleza? Tem música que pode aparecer isso também, tem outros gêneros textuais que podem aparecer aí até, por exemplo, lembrei um aqui, ó, textão do Facebook. Textão do Facebook, você vai lá e desabafa, fala tudo que pensa da vida, chora as pitangas no textão do Facebook. Se alguém vai ler ou não vai ler, você não sabe. Você colocou as suas impressões ali, você desabafou. Outro lugar que antigamente as pessoas desabafavam era o diário. Meu querido diário, hoje meu crush não me olhou. É o diário, é muito comum lá ter marcas, e o diário você não fazia para as pessoas lerem, pelo contrário, era para ninguém ler. Mas às vezes teu irmãozinho ia lá, roubava, saia correndo com o seu diário na mão, você ficava desesperado, ia atrás e ele sumia com o teu diário, dava pra tua mãe, pro teu pai, ou dava pros teus amigos o diário, você ficava desesperado, queria matar o irmão, Isso aí, acontece muito, né? Então, o diário é muito comum e ser, então, esse tipo de texto com marca de função emotiva, beleza? Tranquilo isso? Fácilzão? Muito fácil, maravilha. Aí, teve tudo isso aqui, tem aquilo ali, beleza? Anotem isso, hein, pessoas? Isso é importante. Função emotiva, foco no emissor. Vou grifar aqui o emissor com outra cor até, para ficar mais destacado aqui, ó. Foco no emissor, beleza? Maravilha? Tranquilo até aqui? Show de bola? XDB? Muito bem. Dei um print agora, deixa minha cabeça aqui para baixo. Aqui. Beleza? Deram um print? Show de bola? Segunda função da linguagem, então, função emotiva, tá? Lembrei de uma música que trabalha com a função emotiva, mas é só o refrãozinho dela, que ela fala mais ou menos assim, ó. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu o lepo. Certo? Eu não tenho carro, eu não tenho teto, se quiser ficar comigo, é porque gosta do meu lepo. Veja, eu, função emotiva, beleza? Fácil, tranquilo? Terceira função da linguagem, função conativa ou apelativa, certo? Conativa ou apelativa. Beleza, essa função tem o foco no receptor, certo? Por que o foco no receptor? Ela quer convencer o receptor. Ela quer persuadir o receptor. Ela usa verbos no imperativo, certo? Ela vai usar normalmente terceira pessoa. Muito bem. Essas são as principais características da função conativa ou apelativa. O foco, então, é no receptor, em quem vai receber a mensagem, certo? Ele quer persuadir esse receptor. Persuadir. Quer convencer. E aqui você vai ter muitos textos que fazem isso. Muitos. E aí tem o clássico dos clássicos, os textos que quer te convencer a alguma coisa. Por exemplo, propaganda. A propaganda quer te convencer
a mudar de postura, a comprar o objeto X, a comprar o objeto Y, ou a usar a roupa X, usar a roupa Y, comprar a comida do restaurante X, comprar a comida do restaurante... É isso, beber o refrigerante X, o refrigerante Y, a bebida X, a bebida Y. Então, aqui a propaganda é um maior clássico dos clássicos em relação a essa conativa, que quer convencer, persuadir, tentar fazer você mudar de posturas. Isso é o principal foco da função conativa apelativa. Oi! Tivemos algumas perguntas em relação à função emotiva. Opa, temos perguntas da função emotiva. Muito bem, estou emocionado. Fala aí. Pergunta da Ana. Pergunta da Ana, fala. Um livro baseado na vida do autor é classificado como função emotiva? Vamos pensar junto. Um livro baseado na vida do autor é função emotiva? Esse livro, se for uma autobiografia em que o autor escreve a sua vida com a sua maneira em primeira pessoa, sim. Agora, se for a biografia dele escrito por outro, não. Só se for autobiografia. Então é uma biografia, eu vou escrever um livro sobre a minha vida. E aí eu coloco com as minhas palavras em primeira pessoa, eu dizendo tudo que rolou comigo, até chegar aqui e dar aula na internet com vocês. E aí, beleza. Ok, se for assim, sim. Se não, não. Se for uma outra pessoa escrevendo a minha vida, aí daí não. Aí já não é mais função emotiva. Para ser função emotiva, tem que ter marcas do autor na escrita. Foco no eu, beleza? Mais uma. Do Pedro. Pedro. O editorial é um exemplo de função emotiva? Editorial, vamos pensar, primeiro que o editorial é escrito normalmente a mais de uma mão, ou seja, uma mão ficou parecendo a fruta, né? O editorial normalmente é escrito por mais de um jornalista, mais de uma pessoa. Então não tem como ser função emotiva, porque se tem mais de uma pessoa escrevendo, já não pode ser. Para ser função emotiva tem que ser em primeira pessoa, e aí é próprio que é a marca de quem produz. Se essas pessoas conseguirem fazer um texto usando o eu, os dois juntos, aí, pô, aí beleza. O grande lance é, para que seja a função emotiva, tem que ter a primeira pessoa. Não tem primeira pessoa, já não é função emotiva. Beleza? Show de bola? Xusta é boa, né? Eu ia falar sossegado no mercado. Se que nem você leva com uma neve de boa na lagoa, sossegada no mercado, maneiro no chuveiro. Chuveira, chuveira, não faça assim comigo. Nossa, essa música é velha, cara. Ninguém conhece essa música, era o Bozo que cantava. Bozo o palhaço que tinha os cabelos vermelhos, por favor. Beleza? Muito bem. Voltando pra cá, então, seguimos, depois eu abro pra mais perguntinhas aí. Conativa apelativa. Olha só. Voltando para cá. Então eu estava falando que a propaganda, o foco principal dela é te convencer a alguma coisa. Então é o maior exemplo disso aqui. Ó, quando eu falo verbo uso imperativo, você vai ver muita propaganda falando assim, ó, abuse, use, coma, beba, usando verbos dando uma ordem. E aí por isso que é próprio da conativa apelativa, certo? Dando uma ordem para você. Beba, faça isso, coma aquilo. Então, olha que interessante. Se você pegar, antigamente, faz um tempinho aí, tinha uma propaganda de chocolate que tinha um menininho que tentava hipnotizar as pessoas para fazer com que a mãe dele comprasse o chocolate que ele queria. E daí ele falava assim, compre batom, compre batom, compre batom. Essa era a propaganda. A propaganda do menininho falava isso. Olha só que doido. Até hoje eu fiquei com essa propaganda na minha cabeça. Porque eu lembro que na época todo mundo saía meio que assim, compre batom. Ia comprar o batom onde fosse. Então vejam, é próprio daqui, da função conativa apelativa. Então propagandas de modo geral você vai encontrar aqui dentro, certo? Maravilha? Vamos colocar aqui então vários textos que apresentam então essa função da linguagem. Propaganda, o maior exemplo. Propaganda. Outro exemplo, nós temos aí os textos que têm esse convencimento. Cadê? Convencimento pode ser argumento também. O argumento também te convence. Então, argumentativo. O argumentativo te convence. Que mais? Tenta te convencer, pelo menos. Aqui, ó, lembrei. Me fugiu a palavra agora, meu Deus. Aquele que as pessoas dão o panfletinho na rua para a pessoa votar. Como é o nome daquilo? Santinho. O santinho lá que usam na época de eleição.
Aquilo também é uma propaganda eleitoral, né? Então eu vou botar aqui eleições, pronto, só para lembrar que é isso. Eleições não, pô, peraí. Certo? Beleza. Eleições, só para lembrar que tem lá debate, era isso, debate que eu queria falar, era debate. Porque no debate, o político que está ali no debate, ele tenta te convencer a votar nele. É isso, debate. Lembrei. Aí, fui fugido. Debate. Tenta te convencer a votar nele, a mudar teu voto, ou pelo menos a ganhar o seu voto. O debate político, né? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ajeitar isso aqui, ficou estranho. Beleza. Debate. Aqui, beleza. O que mais nós temos? Campanhas da saúde, por exemplo, campanha de doação de sangue. Fala, doe seu sangue, ajude vidas, está te convencendo a doar sangue. Então, campanhas de modo geral. Campanhas de modo geral. Beleza? Maravilha! Show de bola isso? Então, aqui nós temos os exemplos de conativa apelativa. Show? Beleza? Temos perguntas? Vai. Temos da Laura. Laura! Faça a sua pergunta, Laura. Nessa função conativa, não é na segunda pessoa, não? Segunda pessoa, tu e vós? Não, né? Vamos lembrar uma coisa importante, as pessoas confundem o tu, que é a segunda pessoa, com a terceira pessoa, ele. Por exemplo, quando eu falei aqui que o foco é no receptor, você deve ter pensado assim, eu, primeira pessoa, ele, segunda pessoa. Errado, ele, terceira pessoa. Cuidado, se o meu foco é nele, é em vocês, eu estou focando na terceira pessoa. Eu não estou usando eu e tu. Cuidado com isso, hein? Então aqui é terceira pessoa do discurso, sim. Tudo bem? Cuidado, é terceira pessoa do discurso. Pode ser tanto do singular ou do plural, não tem problema, mas é a terceira pessoa do discurso. Quando eu falo eu, beleza, primeira pessoa. O tu seria a segunda pessoa, mas a gente não usa o tu no nosso discurso. A gente usa o ele, o você. Você, ele é terceira pessoa, porque o você é um pronome de tratamento que equivale a ele. Ah, cuidado com isso, gente. Então, sempre quando eu tenho as pessoas do discurso, primeira ou terceira. Nós não fazemos discursos em segunda pessoa. Existe a segunda pessoa, a gente sabe que está ali, mas a gente não faz discurso em segunda pessoa. Porém, ele pode existir. Professor, mas na minha cidade a pessoa fala, tu viste, tu vai, tu vais. Beleza. Então as pessoas usam a segunda pessoa, mas não é comum nós temos isso. E em algumas regiões específicas, as pessoas até utilizam, mas não é 100% das vezes, tá? Muitas vezes a pessoa usa o tu e conjuga o verbo na terceira pessoa. Tem que tomar cuidado com isso também. Bora lá então, vamos lá. Vou deixar você fazer o print dessa tela também. Deixa eu fazer aqui, minha cabecinha aqui. Aí. Beleza. Deram o print, posso apagar. Terceira função da linguagem. Show de bola. XDB. Vamos apagar aqui. Vamos lá. E vamos para a próxima função da linguagem. Função da language. Function of language. Function language. Tô falando inglês? Viu essa, Renan? Foi mal. Beleza. Eu vou fazer uma coisa para ficar mais legal. Na hora que você der o print. Nossa, velho, o que eu fiz ali? Era para ser um arroba. Saiu qualquer coisa menos arroba. Ó. Ah, não. Errei. Arroba professor Norlen. Moleque. Aí fica legal para dar print agora. Beleza, show de bola. Pessoas, terceira função foi a conativa. Quarta função da linguagem. Vamos lá. Função metalinguística. A metalinguística, ou metalinguagem, o foco é no código. Foco é no código, certo? Então é o código explicando o próprio código. Certo? Isso é a metalinguagem. O código explicando o próprio código. Como assim, professor?
Quando eu falo assim, quer ver um exemplo muito legal de função metalinguística? Dicionário. O que é o dicionário? O dicionário é você usa a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. É a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Tá percebendo que é uma parada meio cíclica? Eu tenho alguma coisa que volta sobre ela mesma. Que volta sobre ela mesma. É tipo uma espiral, certo? Uma espiral infinita que vai fazer isso aqui, ó. Tipo isso aí. Essa espiral infinita aqui, ó, é o código explicando o próprio código. Então, o dicionário, eu tenho a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Isso é metalinguagem, isso é a metalinguística. O foco no código. Então, vamos lá. Um outro exemplo, um autorretrato. Melhor ainda, um fotógrafo tirando uma foto dele enquanto ele bate a foto de alguém. O fotógrafo tirando a foto dele mesmo enquanto ele bate a foto de alguém. Esse processo aqui, ó, é um processo infinito. Não sai de dentro dele mesmo. Então, isso é metalinguagem. O código explicando o próprio código. Outro exemplo, quer ver? Uma pintura em que eu tenho o pintor dentro do quadro que ele mesmo pintou. Um autorretrato do Van Gogh, é o sempre exemplo que eu uso, um autorretrato do Van Gogh. O autorretrato é o Van Gogh pintou o quadro e nesse quadro ele pintou ele mesmo pintando um quadro. Cabeças explodindo nesse momento. Então imagine assim, eu sou o Van Gogh, estou pintando um quadro. Só que esse quadro que está aqui que eu estou pintando é exatamente qual imagem? Essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo. Por quê? Porque ele estava olhando num espelho e pintando ele mesmo. Então tem a tela do quadro aqui, eu estou pintando eu mesmo, e a imagem que vai sair nesse quadro é essa imagem que está aqui, ó, que vocês estão vendo. Como se eu estivesse me olhando para pintar, e aqui você vai ter o autorretrato. Eu pintei eu mesmo pintando esse quadro. Sacaram essa ideia? É isso que é nossa metalinguagem, tá? O código do próprio código. Ou então ainda, a música que fala de música. A música que fala de música. Vamos lá. Que fala de música. O filme que mostra a gravação de um filme. Um filme que mostra a gravação de um filme. Um filme que mostra a gravação. Gravação de um filme. Tudo isso é metalinguagem. Então, tudo isso aqui é metalinguagem. Porque é o código sobre o próprio código. Um filme que mostra a gravação de um filme, música que fala de música. Tem uma música que fala assim, eu sou o samba, e com certeza você vai se amarrar. Eu sou o samba. Essa música é do Alexandre Pires, se não me engano. É o samba cantando um samba. Veja, ele personificou o samba. Então é o samba que fala dele mesmo. E aí, tanto que ele se apresenta na música. Eu sou o samba e com certeza você vai se amarrar. Então, é a música, o samba falando de samba. Sacaram essa ideia? Então, quando eu tenho essa coisa cíclica, metalinguística, beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? De boas? Beleza? Tamo junto. Print, momento do print. Aqui não vai caber eu. Print, beleza? Printou, show, maravilha. Foi a quarta função da linguagem. Vamos para a quinta função da linguagem. Quinta função da linguagem. Vamos lá. Função da linguagem agora. Mais uma. Vamos lá. Função fática. Podemos voltar ali, Nos? Pode. Chegou agora. Chegou agora a pergunta? Do Lucas. Chegou a pergunta do Lucas. Fala, Lucas. Google Tradutor. É exemplo de função metalinguística? Google Tradutor é exemplo de metalinguagem. Vamos pensar junto comigo? O que é o Google Tradutor? É um site que você coloca uma escrita e ele traduz, certo? Ele está explicando a língua em cima da própria língua.
O que ele está fazendo? Ele está traduzindo de uma língua para outra, certo? Ele está fazendo uma coisa cíclica? Não. Então, não rola, porque eu estou usando o site Google para usar para uma outra coisa. Então, não é função metalinguística. Pensa assim, metalinguagem tem que ser aquilo para aquilo mesmo. Então, eu tenho a música falando de música, o poema falando de poema, o filme falando de filme, o teatro falando de teatro, certo? Um ator interpretando um ator. Sacaram? É sempre o código sobre ele mesmo. O código sobre ele mesmo. Então é aí que funciona dessa forma. Maravilha? Show de bola? Vou seguir. Função fática, o foco aqui é no canal de comunicação. Beleza? Então vamos lá. Foco no canal de comunicação. Foco no canal de comunicação. Communication. Comunicação. Comunicação. Canal de comunicação. Não sei por que eu fiz isso, mas tudo bem. Vamos lá. Foco no canal de comunicação, beleza? E é mais ainda que isso, é um teste de comunicação. Teste do canal. Certo? Teste do canal. E aí, olha só que interessante. Se é teste do canal, aqui a gente vai ter uma coisa que a função fática na verdade, ela é um ruído, certo? Na comunicação, ou ruído na fala, um ruído no texto, para tentar testar esse canal. Então, olha só, a função fática acontece muito simples. Por exemplo, você liga para alguém, passa no telefone, fala alô, a outra pessoa fala alô, quem está falando? Aqui é o Nuslen. Então, ó, esse alô está testando o canal de comunicação, está focando no canal de comunicação, tentando fazer com que a comunicação aconteça, está fazendo uma verificação para ver se está tendo comunicação. Então, verificar o canal. Verificação do canal. Certo? Verificação. Então, é isso que faz a função fática, por isso que ele é um ruído. O alô é um ruído. Sabe aquela coisa assim, ó, você entrou no elevador, tem 3 pessoas dentro. Hoje em dia, se tiver 3 pessoas dentro do elevador, você já nem entra, você volta embora para dentro de casa, porque, né, tem que ficar tranquilinho aí. Então, entrou no elevador, falou, boa tarde. As pessoas respondem, boa tarde. Aí fica aquele climão, ninguém fala mais nada, você vai puxar assunto, faz o quê? Será que vai chover hoje? A outra pessoa fala, não sei. Outro responde, não tô vendo. E você insiste, já chegamos no outono? Aí outro fala, Jesus, fica quieto. Ou seja, todas as frases que você soltou, elas sem conexão, só para tentar criar comunicação, todas essas frases, função fática. Então, boa tarde, será que chove? Será que é outono? Tudo isso foi a função fática, porque você soltou ruídos para tentar criar a comunicação, verificar a comunicação. Se funcionou, beleza. Se não funcionou, faz parte também do processo. Maravilha? Show de bola? Essa é muito simples, função fática, é isso que acontece, beleza? Vou colocar então aqui só um exemplinho para você ficar aí com esse exemplo na cabeça, que é o exemplinho então aqui. É o alô. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, meninas? Tudo bom? Olá! Sabe quando você está andando na rua e você vê alguém do outro lado e fala oi, ei, pss, oh, e aí, sucê? E aí, suaves? E aí, bom? Fala, mano. E aí? Tudo isso, função fática. É teste do canal de comunicação. Tá tudo aqui, agora aprende. Agora aprende. Pega. Não tá nada a ver, né? Prende. Beleza. Fechou? Função fática, de boas. Essa era a 5ª já, né? Pô, me perdi nas contas também, cara. Vamos recapitular. Metalinguagem, conativa, referencial, emotiva, fática. É a 5ª, já é a última agora. Já é a última. Fala aí, tem pergunta? Manda aí. Lívia. Mas se for só uma conversa, vai ser função fática? O começo da conversa deve ser uma função fática, provavelmente. Quando você fala assim, no próprio WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para alguém, você fala, e aí, beleza? Você está testando para ver se a pessoa está do outro lado. Se ela te responder, beleza, aí começa a conversa. Então esse início de conversa é a função fática. O desenrolar da conversa, não. Mas o início, o teste da comunicação, sim. Quando você vai fazer qualquer pessoa que você quer chamar atenção no WhatsApp, você vai ter que mandar alguma coisa, né? Fala, e aí?
E aí, função fática. A partir dela, aí desenrola a conversa, aí vira uma outra função da linguagem. E aí é importante, hein? Isso é importante. Todas as funções da linguagem podem aparecer misturadas, não tem problema. O grande lance é você perceber qual parte do texto é a função x ou a função y. E aí a gente sabe que vai predominar uma função no texto. Mas, de modo geral, elas podem aparecer misturadas sem problema nenhum. Isso não é problema, pelo contrário, é uma verdade. Vai acontecer. Fala. Camila. Quais das funções da linguagem mais caem em questão de vestibular? Boa! Funções da linguagem que mais caem em questões de vestibular. Vamos lá, anotem aí. Na verdade, é uma listinha que eu vou passar no final, mas eu já falo agora, depois você anota de novo. Função referencial, beleza? Referencial, volta e meia aparece aí nos vestibulares. Metalinguagem, sim, metalinguística aparece também. Tá? Aí na metalinguística você vai encontrar qual? Conativa apelativa, certo? Essas três você vai encontrar nos vestibulares por aí. Pode ainda aparecer também a emotiva, certo? Então, 4 aí, prioridades. A função fática é a que menos aparece, certo? Não quer dizer que ela não vai aparecer, mas é a que menos aparece a função fática. Tudo bem? Show de bola? Demos o print aqui, vamos para a sexta função da linguagem. Isso. Tem mais uma pergunta? Manda a pergunta. Da Ana. Ana. Na função fática, só se deixa de ser ruído se o receptor querer conversar? Na função fática, só deixa de ser ruído se o receptor quiser conversar? Então, na função fática, o começo, ou seja, quando você usa a função fática, ela já é um ruído, porque ruído e fática é meio que sinônimo, entendeu? Ela se chama fática por causa que ela é um ruído. Então, começa com um ruído e depois desenrola. Então, sempre que eu falar assim, oi, isso é função fática. A partir daí, pode ser que não seja mais. Mas quando eu começo a minha aula, por exemplo, vocês, fala moçada! Isso aqui já é uma função fática. Porque eu estou tentando criar uma comunicação com vocês. A partir disso, aí já não é mais. Tudo bem? Vai. Daiane. A parte da música da Anitta. Eu não sei qual música que é. Também é função fática, né? Isso, a Daiane perguntou assim, a parte da música da Anitta que ela fala, Isso. O que acontece nessa música? Quando ela faz isso, primeiro que ela gruda na nossa cabeça, a parada. Ela gruda. E todas as vezes que você ouvir essa parte, você já vai saber que música que é. Então ela faz esse ruído para criar comunicação e grudar na nossa cabeça. Todas as músicas que fazem isso é ruído de comunicação, ou seja, é uma função fática que é usado para gravar nossa cabeçola e não sair mais da nossa cabeça. Tem um monte de música, né? E assim vai. Davi! Fala, Davi. Mestre Noslen. Cai muita função de linguagem nos concursos militares? Concurso militar tem função de linguagem também, certo? Então tem que saber a função da linguagem porque aparece função da linguagem. Aparece sempre? Não, mas aparece também. Tá lá no edital, faz parte dos conteúdos possíveis de aparecer num concurso militar. Então tem que saber sim, beleza? Show de bola? Maravilha? Agora sim, apagamos aqui e vamos para a última parte. Vamos lá. Para a última função da linguagem, que é a sexta função da linguagem. Beleza, função da linguagem. Função poética. Essa é belezura, é fácil. Função poética. Errei aqui, peraí. Função poética. Vou apagar tudo aqui e fazer só poética. Poética. Oh, meu Deus. Poética. A função poética, primeiro, foco na mensagem. Foco na mensagem. Foco na mensagem. Além de foco na mensagem, uso de linguagem conotativa. Ou ainda, linguagem figurada. É importante isso. Linguagem conotativa ou linguagem figurada. Além disso, linguagem conotativa figurada, nós teremos muitas figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Certo? Preocupação estética. Preocupação estética. Preocupação estética.
Preocupação estética, preocupação com a beleza. Certo? Com o belo. E não é o cantor de pagode. Certo? Isso é função poética. Foco na mensagem. Conotação, que é o que? Linguagem figurada. Figuras de linguagem, metáfora, metonímia, prosopopeia, antítese, ironia, personificação. Tudo isso aí, certo? E muito mais. Função estética, preocupação com a estética, com a beleza do texto. Com o belo, não tem uma preocupação tanto com o conteúdo, e sim com a maneira de apresentá-lo. Isso é função poética. Por isso você vai ter tanta parte mais subjetiva. Deixa eu botar aqui no cantinho aqui de cima. Subjetivo também. Subjetividade. Certo? Tudo isso é função poética, né? Que, obviamente, nós vamos encontrar aonde? Em poemas, em músicas, ou até mesmo em alguma coisa aí. Em poemas, em músicas, ou até mesmo em obras, né, como quadros, pinturas. Certo? Imagens. Então a gente tem aí a possibilidade de ter a função poética de várias formas. O foco da função poética é a beleza em si. Ela não tem tanto essa preocupação em tentar fazer aí um conteúdo muito... O foco não é tanto no conteúdo, mas sim na maneira como se apresenta esse conteúdo. Né? O foco nessa mensagem, como apresentar essa mensagem. Lembrando, então, que eu posso ter uma função poética dentro de uma propaganda, por exemplo. Antigamente tinha aquela propaganda da Natura, lembra? Que falava assim, a rotina da pele é o arrepio, a rotina do não sei o quê, é não sei o quê, a rotina do shampoo é o cabelo que eu não tenho, a rotina do pente é a barba. E assim vai. Então era uma poesia para mostrar a rotina do corpo com os produtos da Natura. Era isso que se fazia. Então usava da função poética dentro da função conativa apelativa. Mas a função principal de todo esse texto era convencer as pessoas a comprar o produto. Então, apesar de ter função poética e função conativa juntas, função apelativa, tinha as duas funções, mas a principal, a que estava sendo predominante naquele texto, era a função conativa apelativa, porque é uma propaganda, beleza? Então era uma propaganda que usava também da função poética. Show de bola, XDB? Maravilha, pessoas? Tranquilos aqui? Então, tá aí. Essa é a função poética. Print para vocês, vou deixar vocês darem o print. Aquele print maroto de sempre. Printzinho, print, print, print. Beleza. Deu seu print? Maravilha. Show de bola. XDB. Temos perguntas, Renan? Até agora não. Até agora não. Maravilha. Pessoas, olha só. Então, essas são as funções da linguagem, onde encontrá-las, as principais características e a maneira de observá-las. Você vai encontrar isso sempre nas provas por aí. Por exemplo, na prova de 2018 do Enem, a primeira questão do caderno amarelo era uma questão de função da linguagem, que a resposta era metalinguagem, certo? Professor, você decorou isso para falar pra gente? Não, é porque quando saiu a prova, muita gente, depois, obviamente, que passou a prova, veio me perguntar sobre essa questão, eu resolvi essa questão umas 25 vezes. E aí, então, por isso que eu gravei qual era a questão e como apareceu. Por quê? Porque no Enem vai aparecer certamente. Nos vestibulares por aí também aparece. Vestibular militar pode aparecer também. Concurso também pode, dependendo do concurso. Normalmente concurso mais a nível nacional pode aparecer também. Os mais a níveis estaduais ou municipais nem sempre colocam isso nas ementas. Mas é sempre observar as ementas, né? O que saiu no edital. O edital disse tal coisa, tem que estudar, tem que estar sabendo. Maravilha, pessoas? Show de bola? Tranquilo? Nossa aula de hoje foi isso, suavão, aí deu aí um refresh na nossa cabecinha. Fala aí, Rê. Chegou duas perguntinhas para arrematarmos o momento. 3 agora. Gabriel. Na função poética, qual o tipo de pessoa que se usa mais? Na função poética, então, aqui não tem o que se usa mais, pode ser tanto primeira quanto terceira. Porque o que acontece aqui? A função poética depende do eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala dentro do poema. E aí, pode ser terceira pessoa, pode ser primeira pessoa, depende. Ah, professor, mas a primeira pessoa não é só dentro da função emotiva? Veja, se for uma poesia em primeira pessoa, você vai ter as duas coisas. E eu falei que não tem problema ter as duas coisas.
certo? Então, tranquilo, pode aparecer função poética junto com função emotiva, não há problema nenhum. Tá? Então aqui não tem uma prioridade, primeiro ou terceiro, tanto faz. Michele. Ei, tio. Ei, tio, ô sobrinha. Em um poema que fala sobre o sofrimento do eu lírico, Sofrimento do eu lírico. a função que predomina é poética ou emotiva? Acabei de responder basicamente a mesma coisa que eu falei da primeira. Num poema que tem o sofrimento do eu lírico, você vai ter as marcas da primeira pessoa e você vai ter o poema. Então, se você tem as marcas de primeira pessoa e aí nessas marcas, no texto, você vai ver que tem muito mais essas marcas focadas na pessoa que está dizendo do seu sofrimento, preocupada com o sofrimento, então você vai ter função poética com função emotiva, predominando função emotiva. Beleza? Por que é predominando a função emotiva? Porque eu coloquei aqui, ó, que a função poética não tem tanta preocupação com o conteúdo, sim com a maneira de apresentar a mensagem. Tudo bem? Então aí você vai ter então função emotiva como prioridade. Vitória. Vitória para fecharmos o caroço de hoje. Olá, professor, boa tarde. Olá, boa tarde. Campanhas, por exemplo, do Ministério da Saúde, é função conativa. Elas podem aparecer em jornais físicos? Caso apareça, a função continuaria a ser conativa ou seria referencial? Boa. A pergunta dela foi, as campanhas de saúde do Ministério da Saúde que aparecem na internet ou por aí, quando vão para o jornal físico, né, o jornal de papel ou não, como chama, não é? Me fugiu o nome. A revista que seja. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. O jornal físico ou a revista em si, elas mudam só porque foi para o jornal físico? Não. Não é onde ela está sendo veiculada que determina se ela é referencial ou se ela vai ser conativa. É a intenção do texto. Se a intenção do texto é te convencer, não importa se ela aparece na internet, se ela aparece na televisão ou no jornal papel, ou na revista papel. O que importa é a intenção do texto. A intenção do texto é te convencer, continua sendo conativa apelativa. Cuidado, não é porque saiu no jornal físico que mudou a função da linguagem, não. O que muda a função da linguagem é a intenção do texto, a maneira como ele é construído. Se a intenção do texto é só informar, aí ele é referencial. Se a intenção do texto é convencer, conativa sempre, não importa onde apareça. Beleza? Tamo junto, pessoas! Um abraço, até a próxima, vamos nessa, valeu, fui!